E aí, pessoal, tudo bom? Quem fala aqui é o professor Cláudio Teixeira. Vamos falar hoje sobre radiciação. Então, a gente vai ver a parte inicial, como calcula raízes. Raízes quadradas, raízes de índice maior do que 2, e ver alguns exemplos de raízes negativas também, ok? Então, a gente vai começar com raízes que vocês viram lá no sexto, sétimo ano, que é a raiz quadrada de 9, que aí, né, a gente sabe que é 3, porque 3 vezes 3 é 9, ou simplesmente porque 3 ao quadrado é 9. Raiz de 16, vocês também já estão familiarizados, é 4, porque 4 ao quadrado é 16. E quando a gente chega, por exemplo, raiz cúbica de 8, né? Você repara aí que agora tem um 3 ali em cima da raiz, né? Qual será o papel desse 3? Se você reparar na raiz quadrada, ela não tem nenhum número ali em cima, mas a raiz quadrada não tem número porque ela é a única que tem licença poética para não precisar escrever um número. Então, quando a gente já fala de raiz quadrada, a gente já tem que ter em mente que ali tem um 2 escondido. A gente não escreve, mas quando a gente fala de raiz quadrada, a gente já sabe que ali tem um 2. Porque esse 2 ele é o responsável pelo número de vezes que a resposta tem que se multiplicar para dar aquele número que está ali dentro. Então, por exemplo, raiz quadrada de 9 é 3 porque o 3 ele tem que se multiplicar por ele mesmo duas vezes, que é o número em cima ali da raiz. Então, se você vê 3 ao quadrado, é igual a 9. O expoente é igual ao número que está em cima da raiz. Então, quando eu vou para a raiz cúbica de 8, eu tenho que pensar em um número que vou elevar a 3 para dar 8. Ou seja, tem que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 8. É claro que o 8, né, não é um número tão difícil, então a gente pode ir tentando. E aí a gente acha, não muito difícil de achar, que é o 2. Né? Então a gente encontra com uma certa facilidade. Né? Então 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8, ou seja, 2 ao cubo é 8. Então a gente pode concluir que a raiz cúbica de 8 vai ser 2. Se a gente tem, por exemplo, agora a raiz quarta de 16, como 16 também não é um número muito grande, a gente pode ir por tentativa e erro também. E aí a gente encontra um número que elevado a 4 vai dar 16. Também não é muito difícil de encontrar, que é o 2. Então 2 elevado a 4 é 16. Você repara também que o expoente do 2, sendo 4, vai dar 16. Então esse expoente é exatamente o número que está ali em cima da raiz. Então a gente pode chegar à conclusão que sempre que eu quiser calcular uma raiz enésima de um número, a resposta, né, dessa raiz vai ser quando esse número b elevado a n vai ser igual ao a. Tá? A gente vai fazer uns exemplos para ficar mais claro isso daí. Mas primeiro vamos dar uns nomes aos bois. Tá? Esse b, que é o que vocês já conhecem desde lá do sexto, sétimo ano, a gente chama de raiz. Então a raiz vai ser o b. Aquele número em cima da raiz que eu não tinha dado o nome, a gente chama de índice. Então, naquele caso ali, é o índice n da nossa raiz. E o a é o que a gente chama de radicando. Então, o número que está ali dentro da raiz é o radicando da raiz, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, raiz cúbica de 27, é uma raiz de índice 3, o radicando é 27. Então, para encontrar a raiz, eu tenho que pensar em um número que elevado ao índice, que nesse caso é 3, vai dar 27. Como 27 também não é um número muito grande, a gente consegue achar aí, com um pouquinho de cálculo, que é o 3. Tá? Porque 3 vezes 3 vezes 3, ou o 3 elevado a 3 vai dar 27. Mas e se eu tivesse um número um pouco maior? Por exemplo, a raiz de índice 4 de 256. Já é um número que complica um pouco para fazer de cabeça ou tentativa na mão.
Antes de eu resolver esse, eu vou resolver uma raiz que vocês já conhecem, que é a raiz de 36. Então eu vou fazer essa técnica para o raiz de 36, que vai ser a mesma que a gente vai usar para números maiores. Tá? Para vocês entenderem. Então a primeira coisa, quando a gente vai resolver uma raiz de um número que a gente não conhece, a gente fatora esse número, que é essa técnica aí que vocês aprenderam lá no sexto ano. Fatorar por números primos. Né? Então a gente vai pegar esse 36 e vai dividir por números primos. Se vocês não lembram quem são os números primos, eu botei os primeiros ali naquela lista para vocês relembrarem. Números primos são aqueles números que a gente só consegue dividir por ele mesmo e 1. Então não tem nenhum divisor a não ser ele mesmo e o 1. Tá certo? Então eu vou pegar esse 36 e vou dividindo por números primos até o resultado dar 1. Então como 36 é par, vou dividir por 2. 36 por 2 dá 18. Tá? E lembrando que essas divisões têm que ser exatas. Tá? Não pode ser divisões que deem resto. 18, como continua sendo par, divido por 2. 18 por 2, 9. 9 já não é par, então não vou conseguir dividir por 2. Então eu vou para o próximo. 9 dividido por 3 vai dar exato, então eu posso usar. Vai dar 3. E 3 dividido por 3 deu 1. Então aí eu fatorei já o 36 em 4 fatores. O 2, o 2, o 3 e o 3. Se você multiplicar esses 4, você vai ver que vai dar 36. Então nossa fatoração está correta. O que eu vou fazer agora? Vou olhar para o índice dessa raiz. Como não tem nada, lembram que raiz quadrada tem a licença poética de não escrever nenhum número, mas a gente sabe que ali tem um 2 escondido. Tá? E qual é o papel desse índice? Eu vou pegar esse 2 e vou olhar para a fatoração. Ou seja, a cada dois números iguais, um deles vai sair da raiz. A cada dois números iguais, um deles vai sair. Então esse é o papel do índice na fatoração. Se fosse um índice 3, a cada 3 números iguais, um sairia da raiz. Tá certo? Como aqui é uma raiz quadrada de índice 2, a cada 2 números iguais, um deles sai da raiz. E esses dois números, como é uma fatoração, eu vou multiplicá-los. Tá? Então 2 vezes 3, 6. É claro que a gente já sabia que raiz de 36 é 6, porque 6 vezes 6 vai dar 36. Mas o que importa aqui é saber a técnica. Essa técnica a gente vai usar em qualquer raiz de qualquer índice. É sempre a mesma. Tá? Então agora a gente vai voltar ali para aquele primeiro exemplo que eu tinha passado, que era a raiz quarta de 256. Como eu não sei de cabeça, o que eu faço com 256? Vou fatorar. Então ali eu vou usar os números primos e vou dividir no 256 até dar 1. Vamos lá. Como é par, por 2. Vai dar 128. Divido por 2, 64. Divido por 2, 32. Divido por 2, 16. Divido por 2, 8. Divido por 2, 4. Divido por 2, 2. E divido por 2, 1. É longo, né? O número grande cansa um pouco. Mas a ideia é a mesma. Tá? Depois que eu fatorei, agora eu olho para o índice da minha raiz, que nesse caso é 4. Tá? Então, esse 4 é a quantidade de grupos de números iguais que eu vou juntar. Então, como o índice é 4, a cada 4 números iguais, eu juntei 4 números 2 ali, um deles vai sair da raiz. A cada 4 números iguais, um deles vai sair da raiz. Então, esses dois eu vou pegar e vou multiplicar ali na resposta, porque eles saíram da raiz. E 2 vezes 2 vai dar 4. Você pode ver que quando eu pegar o 4 e elevar a 4, né, fizer 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes, vai dar 256. Então aí a gente já tem a resposta. Raiz quarta de 256 vai dar 4. E se eu tiver um exemplo que, por exemplo, não tenha a quantidade correta de números do índice? Por exemplo, vamos ver esse daí que é a raiz cúbica de 5.400. Como eu não sei de cabeça, o que eu faço com 5.400? Fatório.
Vamos lá, dividindo de novo pelos números primos. Divido por 2, 2.700, por 2, 1.350, por 2, 675, por 3, porque 675 já não é par, vai dar 225, por 3 vai dar 75, por 3 vai dar 25, aí 25 não dá nem por 2 nem por 3, vamos para o próximo, 5, que vai dar 5, e 5 dividido por 5 vai dar 1. Então a minha fatoração aí é feita. Agora eu olho para o índice. Como o índice é 3, vou juntar grupos de 3 números iguais. Tá? Então aqui, ó, 3 números iguais, um deles sai da raiz. 3 números iguais, um deles sai da raiz. E aí você vai olhar que sobraram somente 2 5, não são 3. Então eu vou deixar ele quietinho aí. Esse 2 e esse 3 que saíram da raiz, né, tiveram grupos de 3, vão ser a resposta. Tá? E aí agora eu olho aqueles 2 5 que não formaram 3. Como eles não conseguiram formar um conjunto de 3 números iguais, eles não vão conseguir sair da raiz. Se eles não vão conseguir sair da raiz, eles vão continuar na raiz. Então a minha raiz, que era a raiz cúbica, ela vai continuar sendo raiz cúbica. E esses 5 vezes 5 da fatoração que não conseguiu sair da raiz vão continuar ali dentro. Então eu tenho o 2 que saiu da raiz, o 3 que saiu da raiz, a raiz cúbica que é a mesma do exercício, eu não posso mudar, e os 5 vezes 5 que continuam dentro da raiz. E aí eu posso simplificar aí que 2 vezes 3 vai dar 6, e raiz cúbica de 5 vezes 5 é 25. Então eu posso multiplicar para tentar ficar menos feio a minha resposta aí. Ok? Então essa é a técnica para resolver sempre raízes de qualquer índice na matemática. Tá? Então, eu resolver uma raiz de qualquer número com qualquer índice, essa é a forma mais correta de você fazer, tá? Do que você ficar tentando, dá menos trabalho. Gostaria de falar também um pouquinho sobre o radicando negativo, né? Quando eu tenho raízes de números negativos. A primeira coisa, quando aparece uma raiz quadrada de número negativo, nesse caso do menos 9, eu posso pensar, quando eu tenho 3 vezes 3, vai dar 9, que é diferente de menos 9. Então, posso pegar, por exemplo, o menos 3, que nesse caso pode ser que dê. Né? Vamos ver. Então, quando eu pego menos 3 vezes menos 3, eu multiplico dois números negativos, menos com menos vai dar mais. Né? Então, continua sendo diferente de menos 9. Então, aqui, eu não vou conseguir encontrar nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê menos 9. Então, nesses casos aqui, a raiz não vai existir. Tá? Então, sempre quando eu junto dois números negativos, a resposta vai ser positiva. Né? Então, nunca vou conseguir encontrar. Já quando eu tiver, por exemplo, uma raiz cúbica de um número negativo, você tem que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes deu menos 8. A gente viu ali nos slides mais atrás que quando eu pego 2 e elevo a 3, né, faço 2 vezes 2 vezes 2, isso vai dar 8, que é diferente de menos 8. Mas eu posso tentar agora com menos 2, por exemplo. Então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, eu faço a regrinha do sinal, né? Menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos, e 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8, olha só. Então, aqui deu o radicando ali, que está dentro da raiz. Então, aqui eu posso concluir, nesse caso, que a raiz vai ser menos 2. Tá? Quando a gente calcula raízes de números negativos, nós temos duas opções. Tá? Então, a gente tem o índice vai ser par, como ali naquele primeiro caso, o índice é 2, é par. E quando o índice for ímpar, como ali no segundo exemplo, que o índice é 3, o 3 é ímpar. Quando o índice for par,
a gente pode concluir que a raiz nunca vai existir. Por quê? Porque quando a gente tem um índice par, eu estou juntando números pares na multiplicação. Então, se você lembrar dos slides lá de potenciação, quando a gente tem um número com expoente par, o resultado nunca vai ser negativo. O resultado sempre vai ser positivo. Independente da base se for positiva ou negativa, quando eu levar um expoente par, o resultado vai ser sempre positivo. Então, quando eu tenho uma raiz com índice par, a raiz nunca vai existir. Ok? A resposta não vai existir, não vai ser, não tem como. Não tem como você encontrar um número negativo ali. Agora, quando o índice for ímpar, como ali a raiz cúbica de menos 8, a raiz, a resposta, né, vai ser sempre negativa e é um número que elevado àquele índice vai dar o radicando, tá? Então, eu espero ter ajudado um pouco aí vocês. Então, nessa aula a gente para por aqui e muito obrigado aí pela atenção. Valeu!